Se eu tivesse que escolher somente um setup para operar o resto da minha vida, seria esse, o 9.1 do Larry Williams. Depois de quase 2 anos de operações, eu descobri o setup 9.1 e ele foi um dos setups que mais me deu dinheiro durante toda a minha trajetória como trade, tanto em day trade quanto em swing trade. Porém, tem alguns gatilhos e algumas particularidades que somente com o tempo eu pude aprender e eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui e fica até o final que eu vou te mostrar todas as particularidades que eu adquiri com o tempo. Existe uma forma padrão, porém existem particularidades que eu aprendi usando que você vai entender hoje como que você pode colocar aí e usar também. Mas antes de falar sobre o setup, eu vou te falar quem foi Larry Williams. Larry Williams foi um dos maiores traders da história. Em 1987, ele transformou $10 mil em mais de 1 milhão em apenas 12 meses. E o setup 9.1 foi uma das armas que ele usou para conseguir esse resultado. O setup 9.1 ele é um setup simples, é um setup fácil de você aprender e fácil de você aplicar. Porém, você precisa entender algumas coisas e tudo vai estar aqui detalhado nesse vídeo. Pois o setup sozinho ele não funciona. Você precisa entender que todo tipo de setup, todo tipo de estratégia, ela exige um contexto. E o 9.1 ele não é diferente, ele exige um contexto que você vai ficar sabendo aqui hoje. O setup 9.1 ele é um setup de reversão de movimento. Então vamos aqui, eu vou primeiro colocar algumas etapas para você entender. Primeiro ponto, para você que vai usar no day trade, provavelmente você já deve ter escutado que ele é um setup de reversão de tendência. Para quem opera day trade, entenda, não existe tendência dentro do trade. E aí você nunca deve ter escutado isso, provavelmente vai falar, lógico que existe, ele faz topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Porém, se você for olhar sobre a teoria de Down, que foi a teoria que mostrou ali sobre tendências, tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, a menor tendência ela é uma tendência considerada em tempo gráfico diário. E provavelmente você não opera day trade dentro de um gráfico diário, de um candle diário. Então, se você opera intra 5, intra 15, intra 1 que seja, você não está operando tendência, você está operando ruídos. E o setup 9.1 ele é um setup de reversão de movimento. Então a primeira coisa que você precisa entender e aplicar nesse método do 9.1 é que o mercado ele precisa ter um breve movimento com um direcionamento, para não dizer tendência. Você precisa ter um mercado com um dia direcional, pois ele precisa ter espaço para fazer essa reversão de movimento. Então se você observar aqui no slide, você vai ver que tem um setup 9.1 para compra. Eu vou fazer junto com vocês dentro do Profit mesmo, que é o aplicativo que eu uso, e aqui embaixo tem até um link para você, caso você não tenha a plataforma do Profit, aqui embaixo você tem um link para uma abertura de conta, onde você tem o Profit de forma gratuita. Então o que a gente precisa para usar o setup 9.1? Você vai precisar colocar dentro do seu gráfico a média de 9 períodos exponencial, e eu vou fazer isso com vocês. Então vamos lá, para você entender como que funciona, e a gente já vai lá na plataforma para a gente adicionar junto ali a média móvel exponencial 9 e você entender como é que funciona na prática. Porém aqui tem as informações do setup para você entender como que você vai entrar, como que você vai colocar o seu stop, e lá dentro do Profit eu vou ensinar como que vocês vão colocar o alvo. Então aqui estratégia 9.1 armando para compra. Então aqui a gente tem a média de 9, né, exponencial, onde você tem ela com um breve movimento. Como eu falei, você precisa ter um movimento direcionado, porque após esse movimento ele gerar uma exaustão, quando ele gerar um cansaço desse movimento, seria ali o momento onde a média de 9 virando para cima, isso aqui também serve para venda, né? Então se ela virar para baixo, eu vou mostrar isso para vocês, mas virando para cima aqui você teria o gatilho de compra. Nessa máxima do candle você colocaria uma ordem posicionada para compra nesse momento aqui. E o seu stop ele fica na mínima do candle que ocasionou a média virar para cima. Então esse é o ponto básico aqui. Porém, como eu disse, tem as particularidades. Primeira particularidade, o tempo gráfico mais usado para isso é o tempo gráfico de 5 minutos. Lembrando que todos os tempos gráficos funcionam e quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade. Porém, dizendo para o trade específico, os 5 minutos e o 15 sempre foram os tempos gráficos onde eu mais tive resultado.
Para você que quer fazer swing trade, vai do diário ao semanal ali para você usar essa estratégia. Até nos 60 minutos também funciona. Muito bem. Então aqui você teve a média com direcionamento de movimento e logo após você vê que teve essa média virando para cima. Então aqui você tem o gatilho de compra e o stop da operação. Agora vamos lá para o Profit para vocês entenderem como que vocês vão fazer isso na prática. Então já estamos aqui dentro do Profit. Estou com um gráfico cru aqui para vocês verem. E aqui, ó, para quem nunca usou o Profit, vocês vão vir aqui, ó, em adicionar indicadores. Então, ó, inserir indicador. E aqui vai ter, ó, média móvel. Se você não vê, você basta pesquisar aqui, ó, média móvel. Então aqui, ó, média móvel. E aqui nós vamos inserir média de 9 períodos. No primeiro momento você adiciona ela e a gente vai personalizar. Então dei o OK aqui embaixo. Pronto, ó, você vê que a média de 9 ela já veio para o gráfico. Agora eu vou configurar ela. Então aqui vocês vão ver as propriedades da média móvel e tudo que você pode configurar, né, aparência, tipo dela. E o tipo dela não é um tipo aritmético, é um tipo exponencial. Então eu venho aqui e coloco exponencial. A aparência vai de cada um, né? Então vocês coloquem a cor que vocês bem desejarem. Eu vou deixar ela da cor padrão e vou aplicar aqui. Então agora eu já tenho aqui, estou no tempo gráfico de 5 minutos, estou no índice futuro. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Ó, aqui a gente já tem uma primeira que deu hoje. Ó. Então aqui onde que eu tenho o meu gatilho de venda? Aqui, ó, rompendo essa mínima eu teria o gatilho para essa venda. Onde que ficaria posicionado o meu stop? Acima da máxima do candle. Então o rompimento da mínima eu viria aqui. Para quem usa o Profit vai saber as teclas de atalho, então eu venho aqui e pressiono o Alt, que vai me dar aqui a venda. Então aqui eu vejo onde é que foi a mínima desse candle, né? Então aqui eu tenho a mínima no 139,265. Para romper eu tenho que colocar um tick abaixo. Se você está operando ações, 1 centavo abaixo. Se está operando mini índice, 5 pontos abaixo. Se está operando dólar, meio ponto abaixo. Então aqui eu venho, ó, se aqui era no 265, eu vou colocar a minha ordem no 260. Então eu colocaria aqui, posicionaria uma venda aqui e colocaria o meu stop na máxima desse candle. Então aqui você teria a estratégia desenhada. E agora vem o ponto, como que eu coloco o alvo da minha operação? Existem várias formas, né, de usar o alvo. Eu vou dizer duas opções que são as que eu mais usava. Que é você ir acompanhando a média de 9 até o ponto dela virar para cima novamente. Então aqui, ó, um exemplo. Onde que a média de 9 virou para baixo? Aqui, deu o start da operação. Aqui eu faria a condução. Então, conduzindo a operação, virou a média para cima, o meu stop viria para cá. Então aqui eu estou conduzindo. Estopou? Não, por quê? Porque ela voltou a trabalhar e não chegou a tocar nessa região. Novamente, virou para cima nesse candle, colocaria o meu stop nessa região. Então, ó, conduzindo o preço. Conduzindo, ó, até então, nenhum momento aqui a média virou para cima. No mais tardar aqui, né, deu uma leve virada para cima. Mas aqui até o momento você estaria dentro da operação. Onde é que você sairia dessa operação? Você sairia dessa operação no exato momento onde ela fez isso aqui, ó. Virou para cima e aqui ela rompeu o candle que virou para cima. Vocês observam que aqui ela estava para baixo, virou para cima aqui, ó. Então aqui você teria que estar com o seu stop deslocado para essa região. Então eu vou colocar aqui um parâmetro para vocês do risco-retorno dessa operação. Então, quanto que eu tive de risco na operação? Eu entrei aqui, o meu stop foi na máxima desse candle. Eu tive um risco de 250 pontos. Quanto que eu teria pego nessa operação caso eu tivesse carregado dessa forma? Eu teria pego aqui, ó, a minha saída seria nesse candle aqui, certo? Então, quantos pontos que eu chegaria a fazer? Entrando na mínima, saída nessa máxima. Eu teria pego aqui 940 pontos, seguindo essa forma de condução. Existe outra forma de você sair da operação? Existe outra forma, que é você usar o alvo como projeção de Fibonacci. Então você projeta o candle que você entrou e ele vai te dar os alvos para baixo. Você vai vir aqui, ó, onde tem as ferramentas de Fibonacci e você vem, ó, projeção de Fibonacci. Na projeção, eu vou vir aqui, ó, projeto do início ao fim o candle e aqui ele vai me dar os alvos. Eu sempre personalizo, galera, e vocês coloquem isso aqui como algo para vocês também, personalizar para esse alvo via até 200%. Então clica duas vezes aqui, ó, você vai colocar os níveis
e você vai colocar 200% aqui e vai incluir. Aplico, ok. Por quê? Porque 200% é duas vezes o risco da sua operação. 100% você sairia com 250 pontos, que é os 250 que você se arriscou. 200% é quando você pega o risco de 2 para 1. Então aqui eu sempre uso o parâmetro de 200% como alvo dessa operação. Beleza? Então essas são as duas formas para você usar essa estratégia. São as duas formas para você usar como alvo. Então tem dias que o mercado não vai andar tanto quanto hoje. Então esses dias que o mercado não vai andar tanto quanto hoje, os 200% de Fibonacci já vai te trazer um bom resultado. Agora, existem dias e dias, e para isso você precisa entender o contexto para saber se o mercado vai dar continuidade na queda, para você às vezes se arriscar a pegar mais pontos assim como deu hoje. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os erros, né? Os erros mais comuns para quem está usando essa estratégia. Primeiro erro, você operar isso aqui em mercado lateral. Então você vai ter a média virando para cima e para baixo a todo instante. Então você não vai ter uma estratégia muito boa quando você usar esse mercado lateral. Então tome atenção em relação a isso. Se você vê que o mercado está um dia lateral e se você não sabe identificar o dia que o mercado vai estar lateral, então você não deveria estar operando. É muito claro você entender o contexto quando o mercado vai criar uma lateralização. Isso você vai ver através das correlações. Então esse é o primeiro erro, quando você não pega ali um mercado direcionado, quando você não pega um mercado com um viés de que vai cair bastante ou subir bastante e você fica brigando dentro de uma lateralização, tomando stop para cima e para baixo. Outra coisa é você não entender contexto, que é o que eu falei anteriormente. Se você não entende o contexto, se você não entende região de mercado para saber o momento que ficaria melhor, não tem o lugar certo para comprar, não tem o lugar certo para vender. Porém, existem situações em que sim, você vai estar mais propício para fazer uma operação ou não. E para isso você precisa entender de cenário, de correlações. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre cenário, sobre correlações e como você pode unir isso junto com essa estratégia ou outras estratégias, aqui na descrição vai ter um link para você participar de um desafio de 21 dias. Então você vai conhecer a metodologia que em 21 dias você vai conseguir entender sobre contexto e não ficar perdido e não saber sobre contexto de mercado. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve, deixa nos comentários se você gostou, se ficou alguma dúvida e me dê dicas para próximos vídeos. Então o vídeo vai ficando por aqui, um abraço.